Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje. Madugu, a alegria da salvação. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical e neste mês de agosto iremos falar sobre as missões. Contaremos para vocês histórias missionárias, certo? Vamos começar então? Vamos começar com o nosso versículo do dia. Versículo de hoje. Qual que é o versículo de hoje, ó? Salmo 19, versículo 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que lindo! O que seria preceito, hein? Preceitos são mandamentos, são instruções, certo? Diz que as instruções, os conselhos do Senhor são retos e trazem alegria ao nosso coração. Muito bem. Criançada, a nossa história de hoje é a história de um menininho chamado Madugu. Que nome diferente, não é mesmo? Sabe por que esse nome é diferente? Porque essa história aconteceu lá no continente africano, no país da Libéria. Muito bem, fica bem no oeste africano, ali no mapa, tá bom? Olha lá, ó, aqui a setinha apontando onde fica o país do Madugu, certo? E o Madugu, vamos falar sobre ele? O Madugu era um menino como qualquer criança. Ele adorava brincar, correr, ele morava numa aldeia, lá na Libéria, na África, como eu já disse para vocês. E certo dia, o Madugu machucou a perna numa das brincadeiras. Ah, isso é normal, né? Às vezes a gente machuca mesmo brincando. Mas o machucado do Madugu foi muito sério. E os dias foram passando e a perninha do Madugu foi doendo cada dia mais. A mamãe do Madugu falou assim: Madugu, vai lá na mata e pega uma folha. Ela é bem espinhosa, você tem que pegar essa folha e passar no machucado. Isso vai sarar a sua perna. Era comum fazer isso porque não tinha hospitais ali por perto. Até hoje, em alguns países da África, a gente não encontra hospital, farmácia tão fácil como aqui. E o Madugu passou a folha espinhosa, mas continuou com a perninha doendo. Ele arrumou até um pedaço de madeira e fez como se fosse uma bengala para ele conseguir andar. E a perna doía e passava os dias e a perna doía. Ele começou a pensar: puxa, acho que eu não vou conseguir brincar mais. Minha perna tá doendo muito. E de repente ele olhou lá ao fundo, tá vendo lá no fundo? As cabanas, aquelas cabanas eram as cabanas dos missionários. Era o lugar onde os missionários moravam. Você sabe o que é um missionário? Missionário é uma pessoa que fala do amor de Jesus. E esses missionários em especial foram lá para a África falar do amor de Jesus na África. O Madugu olhou e falou assim: eu sei que lá com os missionários existe medicamento para minha perna. Tem remédio lá para sarar o machucado da minha perna. Aí ele pensou: mas eu não posso ir lá com os missionários, porque os missionários, eles são cristãos. E eu não sou cristão, eu sou muçulmano. E os cristãos não podem nem encostar nos muçulmanos. Eu não vou até lá. E ele pensou, mas a perna dele doía tanto. E aí ele se lembrou que um dia ele viu um livro na mão do missionário, que esse livro tinha uma página brilhante e ele tinha tanta vontade de conhecer aquele livro. Criançada, a perna doía e ele tinha vontade de conhecer o livro. De repente ele resolveu. Ele falou: quer saber? Eu vou até os missionários. Vamos ver se eles conseguem me ajudar com a perna. E quem sabe eu consigo dar uma olhadinha nesse livro diferente.
E assim ele fez. Quando ele chegou lá, junto com os missionários, a missionária Sofia recebeu o Madugu com toda a alegria do seu coração. Ela lavou o machucado, ela passou remédio, pomada, deu remédio para o Madugu tomar para ver se melhorava a dor e aí enrolou a perninha do Madugu com uma faixa para segurar a medicação. E aí ela falou assim: Madugu, sua perna não está boa. Você quer ficar aqui mais uns dias? Assim a gente consegue te ajudar a sarar essa perna de vez. E o Madugu ficou pensando, falou assim para ela, para a missionária Sofia: missionária, é verdade que vocês têm um livro aqui? Um livro que fala, ele não tem palavras, mas ele conta uma história, é verdade? E esse livro tem uma página que brilha, é verdade, missionária? E a missionária achou aquilo tão legal, falou assim: é verdade sim, Madugu, nós temos um livro. É o livro sem palavras, ele é cheio de cores e a página brilhante fala do céu. Ah, e aí, você quer ficar aqui para sarar sua perna? Aí ele falou assim: mas eu preciso avisar o papai e a mamãe, porque se eu ficar aqui sem avisar, eles vão ficar muito preocupados. A missionária disse: não tem problema, nós vamos mandar um garoto que corre bem rápido e ele vai até a aldeia em que você mora avisar os seus pais. Assim você pode ficar tranquilo. Madugu então resolveu ficar. A missionária Sofia disse assim para o Madugu: Madugu, mais tarde nós iremos apresentar mais uma vez o livro sem palavras. Nós vamos contar a história do livro que você quer conhecer. Você quer participar com a gente, ouvir a história desse livro? O meu esposo irá contar essa história para nós e outras crianças virão. Ele ficou tão feliz porque ele estava resolvendo o problema da perna, a perna já nem estava doendo tanto e ele também ia ter oportunidade de conhecer aquele livro, hein? O livro sem palavras, da página brilhante. Então logo Madugu viu as crianças chegarem e ele correu, se juntou aos outros e ficou perto do missionário. Ficou pertinho do missionário para ouvir a história. O missionário se chamava Davi. O missionário Davi começou a contar a história do livro sem palavras. E olha aqui, crianças, ó, nós preparamos um livro também, um livro sem palavras, para a gente entender qual a história que o Madugu ouviu. Crianças, e ele dizia assim, ó, sabe, quando Deus criou o mundo, ele criou o Jardim do Éden. E lá no jardim existia uma floresta verdinha, como essa página aqui, ó. Mas lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo. E a partir deste momento, todas as pessoas, todos os seres humanos começaram a pecar também. Olha, essa cor aqui, escura, significa o pecado. A Bíblia diz assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que seria pecado, hein? Desobedecer o papai e a mamãe, ficar com preguiça, contar palavrão, xingar as pessoas, não é mesmo? Tudo isso é pecado, não repartir o brinquedo, aquilo que a gente tem. E o Madugu começou a pensar, nossa, eu tenho pecados, eu faço tanta coisa que desagrada a Deus, que me afasta de Deus. E o pecado, os nossos pecados nos separam de Deus. Madugu entendeu isso. Mas aí ele pensou assim, puxa, então eu estou separado de Deus? Sim, todos os seres humanos estão separados de Deus, o missionário falou. E aí ele disse assim, mas Deus, Ele nos ama e Ele quer estar perto de nós. Então ele fez um plano, o plano da salvação. Sabe qual é? Ele enviou Jesus Cristo que nunca tinha pecado, seu único filho, para morrer na cruz em nosso lugar.
e ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro naquela cruz. E isso foi para nos salvar. Porque sabe o que o pecado faz? Ele nos deixa separado de Deus nessa vida aqui e também depois da morte. Se uma pessoa morre com pecado no coração, ela não fica perto de Deus. Mas Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos ligar a Deus de novo nessa vida e também depois quando a gente morrer eternamente. A gente vai poder ficar pertinho de Deus, tá bom? E aí Madugu entendeu, falou, poxa vida, Jesus morreu para limpar o meu pecado. E todos aqueles que entendem que Jesus Cristo nos salvou do nosso pecado, têm o coração limpinho, limpinho. Tem o coração bem limpinho. E aí Madugu falou assim, mas missionário, Jesus não está morto? Como assim que ele pode fazer isso, deixar o nosso coração limpinho? E o missionário respondeu, não, Madugu, Jesus morreu. Derramou seu sangue precioso, mas ele não continuou morto, ele viveu de novo, ele ressuscitou. E ele foi, sabe para onde? Ele foi para um lugar, foi preparar o céu, um lugar muito legal para nós. Mas antes da gente chegar no céu, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa crescer como uma plantinha. Olha aqui, ó, a gente precisa crescer. E como que a gente cresce? A plantinha não precisa de água? A plantinha não precisa de sol, precisa de tudo isso, de adubo, de terra boa para crescer. A gente também precisa crescer pertinho de Deus. Sabe o que a gente precisa para crescer com Deus? A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, falar com Deus, a gente precisa confessar os nossos pecados, precisa ajudar os nossos amiguinhos, não é? A gente precisa ser santo diante de Deus. Isso tudo faz a gente crescer pertinho de Deus, como se fosse uma plantinha. O Madugu ficou pensando naquilo, e ele falava assim, poxa, mas e a página brilhante? Não vai chegar nunca nessa página brilhante? E aí o missionário Davi falou assim, sabe, Madugu, quando a gente tem Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso coração fica limpo. E aí sim a gente pode estar pertinho de Deus de novo. E Deus fez uma promessa, Jesus Cristo fez uma promessa, que um dia todos os cristãos, todos aqueles que têm Jesus no coração e na sua vida, estarão com Ele. Olha a página brilhante, no céu, onde não tem pecado, onde não tem perna machucada que dói, onde não tem coisas ruins, onde não tem injustiça, onde não tem mentira, onde não tem nada disso. Não tem injeção, não tem nada que dói, nada. E Madugu ficou encantado com aquilo, aquela página dourada e a promessa de um dia estar no céu, perto de Deus, deixou Madugu muito feliz e pensativo. E ele ficou pensando na história. Bom, criançada, o missionário Davi terminou a história do livro Sem Palavras, cada um foi para sua casa e o Madugu foi lá para o quarto dele, porque ele estava hospedado junto com os missionários até a perna sarar, lembra? Pois é, naquela noite ele orou e ele pensou, antes ele pensou o seguinte, mas se eu me tornar um cristão, eu não posso mais seguir a minha religião, que ele era muçulmano, uma religião, uma crença muito comum no continente africano. E ele pensou, mas ele falou assim, eu não vou conseguir chegar no céu se não for para Jesus. O missionário Davi me falou que a Bíblia conta que a gente só consegue estar perto de Deus e chegar ao céu, onde as ruas são brilhantes, se eu tiver Jesus Cristo como meu Salvador e se Ele limpar o meu coração cheio de pecado. Eu lembro bem que ele contou isso. E naquela noite ele orou e pediu que Jesus fosse o seu Salvador, entregou a sua vida,
confessou os seus pecados. Daquele momento ele passou a ser um cristão verdadeiro. Criançada, no outro dia, enquanto o Madugu passeava por ali, ele viu a porta do quarto do missionário aberta e entrou. Quem que estava lá, criançada? O livro sem palavras. Esse livro representava a palavra de Deus. Tinha muita coisa boa nessa história do livro sem palavras e ele gostou muito. E ele chegou lá e começou a olhar o livro, relembrar toda aquela história. Chegou na página dourada de novo. E quem entrou? O missionário Davi. E o missionário Davi falou assim: oi, Madugu, você está aí com o livro sem palavras? Ele falou: sim, estou aqui dando uma olhadinha, eu gostei muito desse livro. E aí o missionário Davi falou assim: olha, eu vim te contar uma notícia boa. A sua perna já está melhor, nós olhamos e ela já está sarada, já está curada. Você pode voltar para sua casa, Madugu. Não é uma ótima notícia? E o Madugu disse: ah, não é, já vou para casa. Ele disse: vai, por que você não quer ir? Porque eu vou ficar longe do livro sem palavras. Eu vou ficar longe dessa história tão bonita que conta que Jesus morreu na cruz para me salvar. E o missionário Davi disse assim: Madugu, não tem problema, você pode levar o livro sem palavras com você. Leve com você. Assim você vai contar essa história para todos os seus amiguinhos da aldeia, para os seus irmãos e para a sua família. Vai com Deus, Madugu, pode levar o livro. E aí eles oraram com o Madugu, se despediram e o Madugu voltou para sua casa. Quando ele chegou em casa, os irmãozinhos logo viram que ele tinha um livro em mãos. E aí queriam logo ouvir essa história. Madugu juntou seus irmãos e contou a história do livro sem palavras. Falou do verde, falou do preto, de todas as cores. E também falou da página dourada, que aqueles que tinham Jesus no coração e na sua vida poderiam estar no céu, num lugar preparado por Deus. Ah, crianças! E essa história foi contada e recontada dia após dia. Crianças, todos os irmãos do Madugu entenderam o plano da salvação, entenderam que Deus quer nos salvar através do seu Filho Jesus. Madugu tinha mais 3 irmãos, eles eram em 4. Depois, quando todos os irmãos entenderam de verdade a história da salvação, o irmão mais novo do Madugu disse assim: ah, Madugu, agora a gente já entendeu que Jesus é o nosso Salvador, mas nós precisamos também de um livrinho desse, porque a gente também quer contar para as outras pessoas do amor de Deus. A gente precisa de um livrinho desse. Ah, crianças, o que será que o Madugu fez? Ele gostava tanto daquele livro. Ele disse assim: não, eu não posso dar para vocês, esse livro é meu, eu ganhei do missionário. Correu lá no quarto, escondeu o livro embaixo da cama. Os irmãos ficaram muito tristes com essa atitude do Madugu. Mas ele também refletiu, ele também pensou assim: poxa vida, meus irmãos precisam de um livro desse também. Assim como eu contei do amor de Deus, do plano de Jesus Cristo e da salvação, eles também podem contar. E ele pegou o seu livrinho, pegou uma faquinha que ele tinha para caçar, a faquinha era bem afiada, correu lá no quintal, colocou o livrinho assim em cima de um tronco e orou: Senhor meu Deus, Senhor Jesus, eu vou repartir o livrinho, porque assim os meus irmãos podem contar também a história tão bonita que esse livro tem. E logo os irmãos chegaram e participaram da divisão do livro. Madugu cortou o livro no meio e depois cortou o livro em 4. Dessa forma, cada um ficaria com um pedacinho do livro. E aí depois eles pediram para a mamãe costurar a beiradinha do livro para as páginas não se perderem. E assim eles puderam contar da grande história da salvação, do plano de Jesus Cristo para nos salvar, não é? O plano de Deus para nos salvar.
e todos ficaram muito contentes em ter um pedacinho do livro e a oportunidade de contar do grande amor de Deus para os outros coleguinhas, não é mesmo? Crianças, o que nós podemos aprender com a história do Madugu? Em primeiro lugar, todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo para estarmos ligados a Deus de novo, para sermos salvos dos nossos pecados, não é? E para um dia morarmos no céu. E a segunda lição, que essa linda história não deve ficar só com a gente deve repartir essa história, contar do amor de Deus para os outros também, para os coleguinhas, para o vovô, para a vovó, para o papai, para a mamãe, para todos aqueles que ainda não conhecem, não é mesmo? Crianças, que você possa entender isso. E eu vou te desafiar a falar de Jesus, tá bom? Para os seus coleguinhas, certo? Quem gostou da história? Vocês gostaram? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabecinha, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta história, Senhor, do Madugu, mas uma história verdadeira que aconteceu lá na África e que aponta, Senhor, para uma verdade lá da Bíblia, que diz que todos pecaram, que todos nós pecamos e que nós carecemos da tua graça, Senhor. Seja o nosso Salvador e nos ajude a contar essa história tão bonita para as outras pessoas. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Muito bom! Ó, vamos repetir o nosso versículo? Vamos falar juntos? Fala bem alto aí na sua casa, tá bom? Quero ouvir, hein? Vamos lá? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, 8. Como Madugu ficou feliz com os preceitos do Senhor, com as histórias da Bíblia, não é? E com o plano da salvação. Muito bem, crianças. E agora? Vamos à nossa atividade. Como será que vai ser essa atividade? Aqui a gente tem uma instrução. Papai e mamãe, ajude aí as crianças, tá bom? Seus filhos, é muito legal. Você vai pintar as cores do livro sem palavra, certo? Preto, vermelho, branco, verde e amarelo ou dourado. E aí você vai montar um livrinho e vai entender o que significa essas cores. Assim você vai poder contar também para outras pessoas essa história tão bonita, tá joia? Certo, criançada? Faça bem bonito, coloque as suas fotos lá no nosso grupo para a gente participar, tá? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade. Eu é a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14, 7. Olá, crianças. Espero que esteja tudo bem com você e que você tenha gostado da história missionária de hoje, que a tia Clarissa contou. Como mês de missões, nós vamos aproveitar para passar algumas fotos aqui da época que eu, tia Clarissa, a Duda, a Elô e o Samuel fomos missionários lá no Senegal, plantando a igreja presbiteriana de Sinthiou Badam. Espero que você goste.
Muito bem, pessoal. Então, um beijão para vocês e até o domingo que vem. Tchau, tchau!